Oi, eu sou o Goku, o Bron, é o Bron. E no episódio de hoje vamos ver se o grupo aprende um pouco mais a fazer essa bagaça funcionar. Vida de podcaster não é fácil, e por isso chamamos a queridíssima Ira Croft para falar dessa profissão, digamos, peculiar. Quer dizer, será que podcast é uma profissão? Agora eu fiquei intrigado. Troá, se é uma profissão, por que eu ainda não recebi, hein? Pois é, né, meu caro Bárbaro? Parece que a dona Sonja falou que deu uma atrasada aí, mas... Tá, deixa eu te contar dessa história aí que tu não participou. O som das rodas da carroça sobre o caminho tortuoso do vale. Um meio de locomoção vagaroso, mas confortável. Seguíamos viagem eu, Lusa, Tiamat e a Val, a arremessadora de churisteta da nossa guilda, rumo à cidade de Pold Quest. Val havia descoberto que lá se encontrava Ira, uma feiticeira que conhecia uma poderosa magia da comunicação. Peraí, disse a Lusa. Será que essa aí é a mesma feiticeira necromante que a gente tinha encontrado no pântano aquela vez? De todo modo, é claro que o grupo não ia deixar passar essa, né? Essa tal feiticeira poderia melhorar e muito as nossas habilidades. E por falar nisso, com apenas voz e violão, eu me lembrava de um episódio de minha vida. Eu não sei se você já ouviu, mas um certo dia um mago me contou. Não é coincidência. Um artefato que ele descobriu que faz a sua voz percorrer por todo o ar. Já queria pra mim. Aí eu disse, mago, me revele onde está. O meu ofício depende disso pra brilhar. Eu quero a sua ajuda. Então o mago me fez umas de suas charadas, perguntou umas coisas, eu tive que adivinhar. E pra poder encontrar eu tenho que acertar. Mas eu Tá, mas qual foi o enigma que ela fez pra ti? Pergunta o Tiamat curioso. Ih, Tiamat, a memória de bardo às vezes é meio seletiva, sabe? Mas será que essa tal Ira tem esse artefato que eu procuro há muito tempo? Aqui é o Tiamat e... Ira? Oi? É pegadinha? Acertou, miserável. Tô com medo agora. Eu me senti na primeira fila da escola, quando o professor entra e faz a pergunta e aponta pra gente. O Tiamat falou Ira, ela olhou pro lado pra ver se não tinha uma outra Ira do lado dela, sabe? Olha só, desafio pro vestibular. Qual é a primeira pergunta que o jogador de RPG que quer jogar de mago em um mundo que só tem bárbaros e guerreiros faz ao mestre? Meu Deus do céu. A Ira joga RPG. A Ira joga RPG. Qual é a pergunta que o jogador que quer jogar de mago faz pro mestre? Eu não sei. Ele pergunta assim, ô mestre, pode caster? No, God, please, no! Ai, meu Deus. Sou o meme da raposa empalhada. As pessoas se recusam a acreditar que eu gasto um tempo pensando pra fazer essas piadas ruins, mas é verdade, eu gasto um tempo, gente, desculpa.
Oi, aqui é a Lusa e não é piada, eu quero saber de vocês. Se vocês acham que fala mais um grupo de podcasters ou um grupo de pessoas jogando RPG, ou no caso, o grupo de podcasters jogando RPG. Que difícil. Pela quantidade de material bruto que teve o nosso especial de RPG, eu acho que é a terceira opção. Acho que teve umas 18 horas de material bruto pra editar. Olá, pessoas, aqui é a Val Killer e hoje eu tô aqui só pra observar e fazer umas perguntas, é claro. Não, senhora, Val, você vai trabalhar aqui hoje, você não tava sabendo. Você veio trabalhar. Tu não leu as entrelinhas lá da pauta, lá, na miúda? Não leu o contrato. Não leu a pauta? Eu tenho que dizer que eu fiz questão de ler a pauta, porque lá no Beholder eu faço a pauta e ninguém lê aquele negócio. Eu fico muito brava. Foi a primeira pergunta que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz foi ler o que tava escrito. Finalmente alguém que lê a pauta que eu escrevo. Exatamente, sempre. Olá, aqui é o Troá e Lusa. Sabe qual é a diferença entre um microfone de espuma preta e uma aranha caranguejeira? Nossa! Específico. Tem várias diferenças. Agora, a que tu tá pensando, eu não sei. Ai, que bom, porque eu tava com medo. Eu já ia te avisar pra gente tomar cuidado quando fosse gravar. Nossa. Muito bom. Essa foi realmente boa, cara. Parabéns. Nós estamos acostumados a ver isso por aqui. Oi, eu sou a Ira Croft e eu vim aqui nesse programa pra ser traumatizada. Olha só. É isso que fazemos de melhor aqui, Ira. E dá muita risada, porque, meu Deus do céu, não dá pra ouvir esse programa e nem participar desse programa sem ser muita risada. É impossível, é impossível. É verdade. Não, e ó que a Ira, o podcast, um dos que ela participa, é de coisas sobrenaturais e assustadoras, mas o que assusta mesmo ela é nossas piadas ruins. Eu também. Então. Às vezes, inclusive, eu me assusto. Esses dias eu postei no meu stories, né, que eu tava ouvindo vocês. Aí eu divulguei assim, um podcast para traumatizar vocês. Aí um amigo me respondeu, Ira, tô ouvindo agora porque eu quero ser traumatizado. Que masoquismo é esse? Melhor propaganda, gente. É. Eu acho que a gente agradece, né? Eu não sei, me parece que é um elogio. Sim. Pois é, eu não sei se eu elogio Claro. ou não. Já veio e tá voltando, gente. É lógico que é elogio, vai. É. Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente tá aqui de novo. Sim, a gente conseguiu... A gente conseguiu encontrar ela não se escondeu bem o suficiente. Estamos aqui com Ira Croft e a nossa mais nova arremessadora de churisteta, a Val, Opa. que veio diretamente lá da taverna do Beholder Cego pra participar desse episódio com a gente. Eu quero dizer que está acontecendo uma coisa inédita aqui hoje. Tem mais mulheres gravando do que homens. Errou! Quê? Peraí, deixa eu contar. Não, peraí. Outro, Gente, esse momento que é lindo nosso, isso. Tro. Normalmente, sou eu abandonada, tendo que aguentar, né? Mas hoje não. Peraí que a nossa vingança tá chegando. Vai lá, Tro. Faça as honras. O quê? O que tu ia falar? O que tu ia falar? Não ia falar nada? Tu tem que falar que esse não é o primeiro episódio que a gente grava que tem mais mulheres do que homens. Profissão streamer. Tinha mais mulheres do que homens. E aí? Ah, era eu, a Giovana. Inclusive, a Luz estava nesse episódio. Não, sim, né? Se tinha mais mulheres, quem ia ter eu, ó. Então, galerinha, é o seguinte, né? Eu sou o Troá, eu e a Lusa não sabemos matemática. A gente tá numa streak English, motherfucker, do you speak it? de vários episódios com mais mulheres do que eu. Ah, agora sim. Também não exagero, né? Foram esse e um outro. Mas Seria uma pena se o editor deixasse aquele teu erro aparecer na edição final. Que pena. Mas enfim, gente, hoje a gente tá aqui com a Ira, essa nossa convidada aqui que tem muito tempo nessa caminhada do podcast. Vai morrer. Ira, eu não te chamei de velha, não é isso que eu falei. Eu tô dizendo que você é muito experiente aqui dentro da carreira, da profissão de podcaster. E a gente tá tentando aprender aqui, já faz um pouquinho mais de um ano que a gente tá tentando aprender como é que funciona isso tudo. Não sei se a gente, se a gente aprendeu alguma coisa aí. Aprendemos sim. O que, Tro? Aprendemos a fazer podcast. Mais ou menos.
mais ou menos. Na verdade é sempre aprendizado, né? Essa coisa de aprendemos não existe. A gente tá sempre aprendendo, isso é assim. Sim. Aprendemos também, tem que aprender a falar o português também, né? A falar português, né, gente? Estamos sempre aprendendo. Agora sim. O Troy é aquela pessoa que ele fala mais rápido do que ele pensa e daí sai tudo meio errado. Exatamente. Mas então, antes da gente começar, eu só gostaria de chamar lá o nosso correspondente, que ele fica muito aflito quando a gente não chama ele. Teve um episódio que a gente pulou e não chamou ele e eu fui cobrado por isso. Então, correspondente, por favor, traga notícias da guilda aí pra gente. Olá, aventureiros, bem-vindos à Guilda do Dragão Careca. Eu sou a Andressa Dama de Ferro e hoje eu serei a sua correspondente. Colocando no ar o que nós tivemos essa semana na Guilda. Essa semana na Guilda nós tivemos Porno Food. Aquela comida deliciosa que não importa o dia, aquela comida te dá muita água na boca, te dá aquele desejo de tomar um suquinho de laranja. Ai, que delícia, cara! Nós também tivemos um RPG de texto incrível, onde nós descobrimos que há felinos tentando invadir a taverna. E eu espero você aqui na Guilda do Dragão Careca, e você pode se juntar a nós através do PicPay, pelo @dragãocareca, ali no PicPay. Se você ainda não tem PicPay, faz ali a sua continha no PicPay, vai lá e procura @dragãocareca, conheça todas as nossas modalidades de padrinhos, ou então pelo padrim.com.br/dragãocareca. Se você não confia muito em aplicativos ou não quer outros aplicativos, procura a gente lá pelo Padrim. Também tá todas as informações que vocês precisam lá, todas as modalidades de apadrinhamento. Ou então acessar o nosso site, o www.dragãocareca.com, e ali você tem acesso a todas as informações, aos episódios, a extras, tudo o que pode ser liberado para todas as pessoas vocês encontram lá. Mas se você quiser extras ainda melhores, se junte a nós na Guilda Aventureira. Eu espero você lá. A Dama de Ferro encerra aqui a transmissão. Muito obrigado, correspondente, pelas informações fresquinhas aí, vindas direto da guilda. Ah, mas tá boa essa guilda, hein? Se eu fosse os ouvintes do Dragão Careca, eu iria agora virar uma participante da guilda. Virar um comembro da guilda. É. Eu gostei da sua participação aí, correspondente. O seu salário vai ser aumentado. Pode anotar aí que... Pode cobrar, aliás, né? Vamos dobrar ele. Pelo menos tu sabe quanto é que é o dobro de zero, né, Tro? Sim. Um último aviso antes da gente começar, eu vou convidar todos os aventureiros e aventureiras e todo mundo que tá ouvindo a gente aí para conferir o nosso site lá, dragãocareca.com. É um site internacional. Porque aparentemente a gente pagava pela quantidade de caracteres lá pro servidor, então a gente tirou o BR do final. Tem pessoa de outros países ouvindo a gente, sim. É um podcast internacional. É verdade. Posso provar. Ah, eu posso provar, olha o carteirado. Mas então, só pedindo pra vocês conferirem lá e, como de praxe, seguir a gente lá no Spotify e no Instagram. Como é que tá o nosso Instagram lá, Lusa? O nosso Instagram tá ótimo. Sigam lá. A gente posta sempre lembrando vocês pra escutar os episódios. Tem as ilustrações, detalhes das ilustrações que tem das capas. É muito legal. Participem, comentem, nos falem o que vocês estão achando. E também podem nos mandar mensagens por lá pra gente ler na leitura de pergaminhos. Só falar se for uma mensagem maior, assim, comentando o episódio e coisa assim, a gente já vai pôr na leitura de pergaminhos. Então podem falar por lá e alguém vai responder você, provavelmente eu. Exatamente. E também mandar pergaminhos pra gente, né? É só mandar pra contato@dragãocareca.com que a gente vai ler nos episódios bônus que a gente faz de leitura de pergaminhos aí. Já abre o e-mail, vai escrevendo seus comentários durante esse episódio e no final manda pra gente. Isso daí, Lusa. E tem mais uma coisa aí que tu não comentou, Lusa. Parece que o Cavarto lá, o nosso desenhista arcano do nosso grupo, ele tá postando as suas obras de arte lá, retratando a vida dentro do mundo de Dragão Careca aí, algumas situações triviais que vem acontecendo com o grupo, que é um conteúdo exclusivo do Instagram. Então, se você quer dar uma conferida, dar uma risada, principalmente, se não for pela arte, é pela piada. Dá uma procurada lá por @dragãocareca no Instagram e é só seguir a gente pra você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Se você quiser ficar muito traumatizado vendo piadas ruins com uma arte muito linda, vá lá e leia, vai dar super certo o seu trauma. Que isso, que absurdo, coitadinho do Cavarto. Pera, ô Cavarto, desculpa aí, não é verdade, tá? A sorte é muito boa. E sem mais demoras, vamos começar então o nosso episódio que a gente não comentou até agora sobre o que era, mas é sobre a profissão de podcaster, com o Ira Croft.
Então, Ira, eu vou começar aqui abrindo essa nossa discussão, te fazendo a primeira pergunta. Enquanto isso, eu vou pegar meu bloquinho aqui pra começar as anotações, porque eu acho que eu vou precisar de todas elas. O que faz um podcaster? Ah, não sei. Olha, bem, podcaster não é profissão, não existe assim. Pera, a minha mãe vai ouvir, para com isso. Para! Acredite no seu sonho. Assim como o youtuber, assim como o tiktoker, desculpa destruir os sonhos de vocês, mas isso não impede que não ganhe dinheiro, veja bem. Porque não é trabalhando que se ganha dinheiro, não é mesmo? Verdade. Eu que digo. Minha vida foi uma mentira, é isso mesmo? Olha só, hein? Valores estão sendo colocados à mesa agora. Não, estão sendo perdidos, tanto os monetários quanto os profissionais aqui, pelo jeito. O podcast, ele é um produtor de conteúdo digital em áudio. A gente sabe que o podcast, ele se diferencia de outras mídias devido à sua assinatura, que é o seu feed. E o que não exclui também da gente ter podcast como nosso conteúdo e ter redes sociais para estar divulgando o nosso podcast. E o podcast, ele é o produtor de tudo isso. O cara que ele pensa na ideia, ele também apresenta, ele também produz. O podcast, ele ali dentro desse projeto tem várias áreas de atuação que ele pode fazer. Acho que uma coisa legal da gente pensar é que, né, a Ira acabou falando aí que não é uma profissão, né? Claro que se a gente for entrar no que é uma profissão, a gente vai acabar discutindo outras esferas aí, mas é muito bacana a gente pensar em como essa ideia de produção de conteúdo, que é uma coisa muito atual, né? Eu sou produtor de conteúdo, né? Porque uma vez que a gente tá cansado de falar, né, desse acesso a informações, que é uma coisa fácil, né? Há um certo tempo, não é hoje, né? Mas há um certo tempo vem se falado muito disso e tal, colocando em voga principalmente, né, o objeto educação, e a gente vai ter então esse profissional que produz um conteúdo, como a Ira falou, em áudio. Mas até que ponto a gente não tá explorando isso como uma ideia de uma coisa a ser considerada uma profissão mais no futuro, uma coisa, vamos pensar assim, mais oficializada, vamos pensar assim, não sei por que pode não ser considerado profissão, confesso que eu considerava uma profissão. A Ira veio desiludir a gente, né? Acabei de descobrir que eu tô desempregado, gente. Eu também. Essa pergunta é ótima e é muito importante que a gente fale sobre isso. Quando eu digo que não é profissão, é exatamente a urgência que a gente tem que se falar sobre isso. Não só porque a gente está interessado nisso. Eu trabalho em agência de publicidade e eu trabalho com redes sociais. Também não existe profissão de social media. Não existe, assim, essa oficialização de profissões. E, tipo, não é hoje, não, gente. Já faz mais de 10 anos. Sim, podcast. Já faz mais de 10 anos que tem o podcast, já faz mais de 10 anos que tem produtor de conteúdo digital, que é social media, que são trabalhos, sim, eles são forma de remuneração, mas eles não são oficializados e é importante que a gente se fale para que eles se transformem como profissão. Uma das coisas que eu acho que acabou banalizando foi quando os youtubers começaram a aparecer como profissões e aí as pessoas começaram, tipo assim, ao mesmo tempo que a galera gostava de youtuber, mas também ficava, sabe aquele rancinho, youtuber. Ou tipo blogueirinho, sei lá. Exatamente, começa a desqualificar o produtor daquela mídia. Por mais que haja, tem gente fazendo besteira, tem gente fazendo bobeira. Isso vai ter em tudo, em qualquer coisa, mano. Vai ter isso em livro, vai ter isso em quadrinho, vai ter isso em podcast e teve no YouTube. Mas eu acho que houve uma banalização, sabe? Quando todo mundo ficava falando, nossa, profissão youtuber. Mas tem muita gente que até hoje vive disso e é uma profissão, sim, de youtuber. O podcast, ele não caiu nessa, ele não foi ridicularizado desta forma, mas compensação, ele foi completamente ignorado, sabe? Não existe, assim, sabe? As pessoas não veem o podcast como profissão, assim, sabe? Ele foi deixado de lado. E se a gente começar a falar sobre isso de uma forma profissional mesmo, se colocando da mesma forma que eu sou analista de redes sociais, em qualquer lugar que eu vá trabalhar, eu vou colocar ali na minha carteira que é analista de mídias sociais. E no dia que eu tiver de podcast, eu vou colocar também. Nossa, a carteira assinada com podcaster ia ser muito massa. Na verdade, assim, o podcast em si existe há muito tempo, como a Ira falou, né? Mas ele tá numa onda agora que deu um boom.
amadurecendo agora, né? E muito pela realidade que a gente tá, né? De muita gente ficando mais tempo em casa, trabalhando de casa e precisando de um conteúdo, na minha visão, substitui muito o rádio, né? Porque eu venho de uma formação de jornalismo e a gente aprendeu muito sobre radialismo e coisa. Pra mim, o podcast é o rádio sob demanda, né? Basicamente isso, que seria o que os streamings de vídeo são pra televisão, TV a cabo, né? A pessoa ela pode escutar o que ela quer, quando ela quer, fazendo outras coisas, né? Muita gente usa o podcast pra isso. Otimizar o tempo. E também tem isso, o podcast também virou uma linguagem jornalística, né? Muitos jornais têm programas de podcast, né? Então, é uma ferramenta utilizada por várias profissões, tipo isso, parece, assim, né? E também sendo construído pelos criadores de conteúdo, né? Eu acho que muita gente nem sabe o que é um podcast. E assim, hoje em dia eu acho que tem essa questão de várias profissões estarem tomando conta, tá expandindo muito, mas ainda é algo muito nichado. Então assim, às vezes você comenta, as pessoas não sabem como é, e acaba ficando uma zona meio que de ninguém, assim. Tem desde pessoas que fazem um trabalho com super competência, que vão procurar fonte, que vão estudar pra fazer aquilo que eles estão ofertando, da mesma forma que tem alguém que entrega aquilo que não tem qualidade pra gente nenhuma ali. Então, se você não regulamenta isso, se você não direciona, não é uma profissão, mas ele é uma ferramenta usual, bem mais comum pra várias profissões. Então, você acabar olhando com outra visão, é bom pra você acabar direcionando isso também e pra selecionar o que é bom e ruim, né? É a mesma coisa youtubers. Tem muito canal de qualidade, mas tem muita coisa que não serve pra nada também, né? E qualquer um pode ir lá pegar uma câmera e fazer. Podcast aconteceu um pouco disso, apesar da gente ainda ser mais direcionado, a gente consegue selecionar mais esse público, não é todo mundo que escuta, mas por outro lado, é uma pena que não é todo mundo que escuta também, né? Conteúdo pra ofertar a gente tem. E a gente vê muitas pessoas que gostariam desse conteúdo, mas por falta de conhecimento de que existe nessa plataforma, nesse formato, acaba não consumindo, né? Por exemplo, pessoas mais velhas têm costume de ouvir notícias, ouvir o rádio, sei lá, poderiam estar consumindo um podcast de notícias sob demanda e muitas vezes nem sabe que existe. Mas eu acho que é por causa da barreira tecnológica entre gerações que a gente tem aí, né, Lusa? Porque, por exemplo, eu tenho uma extrema dificuldade pra ensinar a minha mãe, que é uma geração de distância de mim, a mexer num aplicativo de banco, por exemplo, explicar pra ela que tem que arrastar pro lado pra chegar numa opção e tem que digitar uma senha e daí faz leitura digital. É bem complicado isso, então eu imagino que pra gerações ainda anteriores a isso seja muito mais difícil, né? Então, querendo facilitar o acesso pras novas gerações, que elas já vêm totalmente informatizadas, a criança já cresce aprendendo a mexer num tablet, a tocar num tablet pra ver os bichinhos se animando ali na tela e tal. O que a gente facilitou pras novas gerações, as gerações vindouras aí, que já nascem com essa informatização, por assim dizer, a gente dificultou pras gerações anteriores que já aprenderam a como as coisas funcionavam na época dessas pessoas, né? E que agora tem dificuldade pra se encaixar nesse mundo que evolui muito rápido com base na tecnologia, né? E eu acredito que vai ser a mesma coisa quando nós ficarmos vovozinhos ali, vai estar tudo cheio de holograma, a gente não vai saber bolhufas do que tá fazendo também. Tenho certeza absoluta disso. Sim, quem cresce com aquela tecnologia tem muito mais naturalidade, né? Até pra explicar, sei lá, pros meus pais ou conhecidos, eu participo de um podcast, daí tinha que explicar o que é um podcast, tipo, as pessoas ficam muito confusas tentando entender. E, normalmente, né, são gerações mais velhas. Isso aí eu já tô acostumado, Lusa, porque eu sou desenvolvedor de software. Daí, parece que eu tô vendo a minha mãe conversando com as vizinhas, meu filho é desenvolvedor. O que ele faz? Aquelas coisas lá com computador, sabe? Já tô vendo isso acontecer. E tem toda uma barreira cultural também, né? As pessoas, elas vêm de um modelo que foi passado às gerações e tá vindo. Ao mesmo tempo, assim, às vezes você tem aquela história de, não, tá funcionando. Pode não tá funcionando perfeito, mas tá funcionando. Então a gente não vai evoluir, a gente vai parar ali. Não mexe no que tá dando certo. E o momento que a gente vive meio que deu um empurrão. A gente tá no meio de uma pandemia. Sim, eu sou professora. Na época da gente
ir, tentar trazer vídeos e fazer os podcasts para os alunos e oferecer isso e ofertar isso como aula, você vê que os professores mais velhos, o dono da instituição, ele já fica receoso, tá mexendo na zona de conforto. Então a gente ainda tem um pouco disso, assim, nos ambientes que a gente vai. Não mexe porque assim eu sei que funciona. E às vezes você inovar, a pessoa meio que fica resistindo a isso, né? Sim. Mas isso daí, a gente tende a... O Troá sempre fala essa frase, né? Mas eu vou ter que roubar a frase dele. Ladrão! O ser humano, ele tende a fazer o mínimo de esforço possível, né? Isso adota um perfil conservador, que é muito mais estar numa zona de conforto, naturalmente, num lugar que a gente conhece, que é familiar pra gente, do que se aventurar numa coisa totalmente nova, né? Se tiver a opção de continuar na zona de conforto e não tiver muitos ganhos indo pra essa zona nova, a gente não vai querer fazer essa migração, né? E o podcast é uma coisa que, pelo menos eu observei no meu dia a dia, que quem começa a escutar e dá uma chance, normalmente gosta e vira consumidor. O difícil é dar esse primeiro passo de, tipo, procurar um podcast que tu goste, procurar uma temática, tu gosta de podcast mais longo, mais curto, tu quer ficar 2 horas ouvindo um podcast ou tu quer ficar 20 minutos? Então, tem que ter, né, uma seleção aí, mas depois que tu acha o teu estilo, e também estilos diferentes para diferentes momentos do teu dia, normalmente vira um hábito muito recorrente, assim. Com certeza. Mas eu queria perguntar mais na essência, assim, Ira, o que faz exatamente o podcast? Como é que é o teu dia a dia? O que tu faz? O podcaster faz? Ele edita áudio? Ele faz a gravação? Tem uma preparação antes disso? Vocês só chegam lá e começam gravando? Como é que funciona esse dia a dia do podcast? Vamos separar assim. A gente tem o podcaster, o produtor, a pessoa que desenvolve tudo, que ela vai lá e monta o podcast dela, ela vai lá e estuda tema, formato, os convidados, participante fixo. Tem essa pessoa, tem esse podcaster que faz tudo, e tem as outras pessoas que participam do podcast que também são podcasters, né? Aqui, a equipe que tá aqui gravando, todo mundo é podcaster aqui, mas não quer dizer necessariamente que todo mundo vá produzir um programa. Não quer dizer que todos não ganham dinheiro também. Pobre é uma coisa triste. Só o Troá ganha dinheiro. E tem também participantes que são podcasters, que desenvolvem pautas, que também participa da produção e às vezes nem participa tanto assim do programa, sabe? Às vezes participa de vez em quando de um convidado, mas tá ali na produção. É a pessoa que também edita, a pessoa que tá produzindo o podcast em si. Por que todas essas pessoas podem ser podcast? Porque todas essas pessoas têm que ser envolvidas com o podcast para entender o conceito do podcast para se produzir ou se participar. Por exemplo, gravar um podcast é diferente de gravar um vídeo. Sim. Então não é porque a pessoa apresenta excelentes vídeos, que ela tem ótimos canais, que ela tem canal grande, que ela vai ter um podcast igual ao canal dela. O podcast vai ter que ser diferente, então ela vai ser uma host diferente. A pessoa que tem um canal, quando ela fizer o podcast, ela vai ter que ter a linguagem do podcast. Ela vai ter que estudar, ela vai ter que escutar outros podcasts, ela vai ter que ter esse pensamento também. Da mesma forma que um editor. Um editor de podcast, quando ele for editar, ele tem que entender o jeito que o podcast fala, a abertura, a introdução, o jeito que ele apresenta os participantes. E ele tem uma assinatura. Cada programa, cada podcast tem uma assinatura, né? Tem um jeito de se fazer o seu produto. Sim. Um ritmo, né? Uma jeito de abordar aquela informação e passar pro ouvinte. Né? É super diferente de outras mídias. Por mais que a gente goste de outras mídias. Esses dias eu tava ouvindo alguns programas pra eu ver como é que tá, podcasts novos que lançaram, né? Tava vendo assim, alguns gringos e alguns brasileiros e tal. E aí eu vi uns programas que eles eram puro áudio de TV jogada no podcast, sabe? Nossa, gente. Não, tem muitos, né? A pessoa diz, olha aqui, não sei o que, como se ela estivesse mostrando alguma coisa. E assim, ok, né? A pessoa quiser fazer isso, ok, não tem problema algum, sabe? Não tem problema algum. A gente não pega trecho de podcast e joga em mídias sociais também? É meio ao contrário, mas não quer dizer que isso seja... Isso acontece, né? Pega trechos e bota lá pra fazer trailer, acontece. Você bota uma imagenzinha ali. Mas olha só, o ser humano é muito apegado à visão, ao visual, e estatísticas vão provar realmente que um videozinho ali de alguns minutinhos, segundinhos, nem que seja zapeando ali, o quê? Zapeando. Nem que seja fazendo Troá informatizado. Eu tô com controle. Vem de zap. Zapeando no zap. Não aguenta isso.
Ah, entendi. O zapeando, ele é a alternação do verbo papeando, só que aí você faz no WhatsApp, é um zapeando. É isso, ó? Esquece o zapear, não é zapear, eu usei a palavra errada, tá, gente? Mas se torna mais interativo, né? E a gente tende a valorizar muito a visão. Mas olha como o impacto de alguma coisa que é puramente sonora pode ser trabalhado pra criar uma identidade. Como a Ira falou, olha o fato de, por exemplo, uma pessoa ter algum podcast, ter algum ritmo, vai colocar uma trilha, vai colocar alguma coisa, vai colocar, né, algum efeito. Não. Vai ter uma forma de entrevista, uma forma de falar, de apresentar, de dar oi, que seja, né? Oi, eu sou o Goku. E como a gente tá ali trabalhando a, vamos dizer assim, né, a sonoplastia da coisa, porque é uma coisa que não é visível, mas ela é audível e ela forma uma imagem. Vamos pensar em imagem do modo geral, né? Falando aqui imagem num conceito mais amplo, mas vamos formar uma imagem daquilo. Isso é muito bacana, pensar o poder que... Eu acho criativo, sabe? É. Assim, pensar num podcast, pensar na sua concepção, nessa ideia, no impacto, naquilo que você quer gerar, naquilo que você quer criar, a energia que você tá botando nele. E tipo, eu não tô falando assim, nossa, vou ganhar dinheiro. Não, você não faz podcast pra ganhar dinheiro, porque assim... Isso é a maior verdade. Não se ganha dinheiro. É uma mídia que ela está... Ai, a Ira tá acabando com o meu sonho, gente. Não vou acabar com seu sonho. Ela é uma mídia que ela tá amadurecendo muito. E assim, as pessoas que estão ganhando dinheiro, as pessoas que estão se profissionalizando, elas estão ficando cada vez mais produzindo nesse modo criativo. Que assim, cada vez mais entregar podcast para as pessoas, em que as pessoas escutem o áudio e elas tenham sensações. Olha, isso aí. Sensações de estar assim ouvindo no pé do ouvido, mas sensações também de emoções. O que eu falei pra vocês aqui, que eu dou risada gravando e ouvindo, é real mesmo, sabe? Eu tava ouvindo vocês e eu ficava rindo, que nem uma trouxa aqui na sala sozinha. Como se já estivesse escutando o episódio. Rindo de coisa alguma, sabe? Tipo, chegou uma hora que vocês estavam rindo e vocês estavam falando nada com nada e eu não tô entendendo mais nada, mas eu tava rindo. Sempre acontece isso no nosso episódio. O que eu acho isso, assim, muito legal e muito importante? São reações e são sentimentos que vocês despertaram em mim com um áudio. Muito legal. Da mesma forma que quando eu faço o Mundo Freak de Terror, eu quero despertar medo nas pessoas. Sim. Da mesma forma não que... Não olhe pra trás, aí eu já fico tipo... Ai, gente, aquele criptologia, aquela sequência lá de ZT lá é muito legal, eu sou apaixonado. Sim. Ó, os podcasts de RPG, vocês começaram o programa falando sobre o crescimento das pessoas, né, na pandemia consumindo online. Podcasts de RPG e lives de RPG. Eu nunca vi tanta gente falando de RPG assim. Aí, Val. Aí, gente. Tem bastante, né? Tem. Tá todo mundo, assim, procurando esse tipo de conteúdo, sabe? Ninguém tá... Não que ninguém tá ouvindo. Tá todo mundo cansado, estressado por causa do momento que a gente tá vivendo. A gente tá se informando, mas ninguém aguenta mais podcast só de política, sabe? Ninguém aguenta mais podcast só de militância, sabe? Sim. Eu quero dar risada. Mas tu sabe que esses dias foi muito engraçado. A gente entrevistou duas meninas e era sobre streaming que a gente tava falando, né? E no final do episódio, elas disseram, nossa, eu achei muito legal que em nenhum momento vocês perguntaram, nossa, como é estar num espaço que é mais homens? Como... A gente não perguntou nada que focasse nisso, como se, nós somos só convidadas pra falar sobre esse assunto, entendeu? É que tem muito isso quando a gente fala de mulheres entrando em novos lugares e coisa assim, às vezes se chama as mulheres só pra isso. Eu até lembro que a Flávia Gazi, que eu amo, fala isso, tipo, só chamam ela pra falar disso, tipo, aí ela tem milhões de coisas pra oferecer. Óbvio que ela acha muito importante a participação feminina nos jogos, mas ela não fala só disso, sabe? Sim. O problema é que chega uma hora que parece que enche o saco, né? Você fala assim, eu tenho muita coisa, eu tenho muita bagagem, eu tenho diversos assuntos e eu vou ter que falar da importância, tipo, não devia ter que precisar mais falar disso, sabe? Sim. A gente sabe que é importante, que tem todo esse peso, mas assim, a gente tem outras coisas a oferecer também, né? Lá no podcast, hoje em dia, a gente tem duas que participam mais, eu e a Andressa, e tem a Prix que fica nos e-mails, de vez em quando ela vai pros casts. E quando foi a parte de migrar de um pra outro, assim, de só tinham homens e agora tem mulheres, o pessoal, nossa, mas, gente, aconteceu de um jeito tão harmônico que não precisa ficar explicando, porque as pessoas estão lá porque elas sabem do assunto, e ponto, é pra isso que serve, sabe? E tem espaços que a gente fala disso. Se é um podcast, por exemplo, falando sobre as mulheres no mundo dos podcasts, como, né? Ok, né? É diferente. É isso, e aí
tu vai escutar aquilo, né? Então, tipo, tu ter esses espaços dedicados a tu não tá sempre pensando numa coisa complicada e que... Claro que a gente sabe que tem essa diferença, né, entre o tratamento de homens e mulheres na internet e na área dos jogos e no RPG, só que às vezes tu não quer pensar nisso, tu só quer jogar teu RPG, sabe? Você quer se divertir, né? Claro. Sim. Isso tudo porque a Ira acabou dando o gatilho pra esse comentário, mas eu acho que fica muito evidente que algumas pessoas que se deixam experimentar pra um podcast acabam associando o podcast realmente a uma mídia jornalística e vão escutar alguma coisa de informação e tal. Mas não gostei disso, não é isso que eu quero ver, sabe? E às vezes esquece de ver que existe um mundo cheio de nichos, de coisas, de entretenimento de qualquer tipo de coisa que tu pode encontrar. E às vezes é uma questão da pessoa se dar a chance também de se envolver com outras áreas, né? Que nem a Ira tava falando, poxa, não aguento mais ver de política ou alguma coisa assim, ou militâncias, né? Que a gente acabou entrando no assunto. Pra quem não conhece podcast, pode associar muito a essa mídia jornalística, mas tem muita coisa, muita coisa. Aí tem o Oil Beholder aí, ó, que pode ser coisas sobre RPG e o Mundo Freak pra terror. Sim. Por favor, não entenda errado, a gente não tá diminuindo a importância de falar sobre isso, ou de Claro. da inclusão, Lógico, né? E de fazer coisas nesse sentido e com esse objetivo. Mas sim, como às vezes a gente quer uma coisa mais leve, poder selecionar o tipo de conteúdo que tu quer, quando tu quer, que isso é o legal do streaming, né? E o legal, assim, que eu acho também é que você tem uma importância gigante pra essa pessoa que tá ouvindo, então você tem uma responsabilidade, é você migrar aquela sensação, aquela percepção, aquilo que você tá vivendo pro outro, então tem todo eu vou querer fazer rir, eu vou querer sentir medo, eu vou querer informar, mas quebrou também uns paradigmas, assim, eu ouço muito coisas voltadas pra área da ciência. Antigamente, assim, ciência era chato, era aquela voz monótona, era aquela voz contínua. Hoje em dia você tem podcasts que você dá risada pra caramba, aprendendo coisas, assim, que são super tabus pros alunos e pro pessoal, coisas que as pessoas nem fazem ideia de querer aprender porque acham difícil já desde o começo. E aí você consegue fazer essa quebra também. Então dá pra você falar de política de um jeito mais sério, dá pra você colocar ele de uma forma com uma maior dificuldade, ou que você queira informar de um jeito que eles aprendam, mas que não seja aquilo tão maçante. Então o podcast ele consegue ser muito flexível nesse sentido também, né? A gente tem um leque gigante de oportunidades. Sim. É verdade. Então, Ira, falando um pouco assim do teu caminho como podcaster, como e quando tu decidiu ir pra esse caminho, ou como aconteceu a entrada nesse mundo? Porra! Caramba! Olha. Ficou épico, né? Opa. E como Você entrou neste mundo. Como aconteceu a sua entrada neste mundo? Eu acabei de me sentir abrindo o guarda-roupa, viu? Eu acabei de sair do guarda-roupa. I want to break free, né? Era tudo mato. Quando eu comecei a fazer podcast, foi logo que eu comecei a ouvir podcasts justamente porque tinham-se poucos e era aquela coisa muito caseira, muito de hobby. Tava todo mundo fazendo blogs e fazendo vídeos e crescendo e tendo essa visibilidade. E o podcast, ele começou ali como algo bem underground, sabe? Despretensiosamente. Sim. Foi muito por hobby, sabe? Foi pouco antes de eu começar a fazer faculdade, aí logo eu acabei unindo uma coisa a outra, e aí eu morava no interior também, era numa região rural, assim, de difícil acesso para cidades grandes, então usar a internet pra mim sempre foi uma comunicação com o mundo, e aí quando eu conheci podcasts foi uma comunicação mais intensa ainda, foi super diferente. Eu gosto de rádio, eu consumo rádio também, eu gosto muito de ouvir músicas, mas consumir podcast pra mim foi diferente, foi uma conexão diferente. E isso acabou moldando a forma com que eu também fazia podcast, fui ouvindo mais e fui amadurecendo. Eu não consigo dizer pra você que o momento foi, porque faz muito tempo que eu faço podcast e só agora ele começou a ter uma certa visibilidade que a gente não esperava tanto. É claro que eu estou muito feliz, eu quero que tanto o meu quanto de demais pessoas cresçam, que tenham mais podcast, que tenha um cenário de mercado mesmo, para que as pessoas recebam por isso, produzam por isso, da mesma forma que aconteceu com o blog e com o YouTube. Sim. Eu espero muito que o
podcast tenha essa valorização e de todas as formas. Até mesmo a forma ridícula que a gente tira sarro do YouTube, o cara que faz besteira, tipo podcast, que fala besteira também, que só faz brincadeira, também cresça, sabe? Sim. Tomara. Também tem essa oportunidade na rede. É uma questão também de aquela disputa boa, né, por consistência e qualidade das coisas, né? Não uma coisa levada à brincadeira, que a pessoa fez ali, uma semana, um podcast, lançou uns 3, 4, 5 episódios e, sabe, acha que já é. Show errado, otário! Tem toda uma constância que se busca pra gerar um profissionalismo, é claro, né? E de tu, em primeiro lugar, tu se levar a sério naquilo que tu faz, com empenho, com qualidade, com buscar sempre melhoramento, seja físico, né, de áudio, coisa, quanto, né, se aprimorar a edição, ou tentar encontrar uma identidade, que seja. Mas é sim um empenho que é muito legal isso, de evolução, né, do material. É, exatamente. E é uma experiência de jornada. Exato. É uma experiência em que a gente se planeja, a gente se conhece, a gente testa. Quantas vezes a gente não começa um podcast e aí termina fazendo outra coisa? A gente achava que queria fazer um tema e um formato e vai mudando. E mesmo depois que começa, às vezes, tipo, deu 2, 3 anos que você tá fazendo de entrevista, a pessoa cansa também, ela quer começar a falar sobre outras coisas. E isso se permite. Claro. Isso eu acho que é muito legal de internet. Se descobrir, né? Aquela famosa frase, né? Você tem que se descobrir, se permitir. Parece clichê, mas é legal. Claro, mas é isso. E é legal essa troca, porque o ouvinte de podcast, ele acompanha a gente e acompanha essa nossa evolução também no nosso trabalho, nas nossas vidas. E eu, como ouvinte, eu também acompanho outras pessoas. Tipo, tem muito podcast hoje que tá aí, eu fico, nossa, eu conheci essa galera lá atrás. Nossa, conheci esse podcast por causa de um anime. E aquele outro, sabe? E aí hoje você vê pessoas crescendo pra outros lados, porque às vezes não é porque eu não estou vendo que não está acontecendo, né? Às vezes tem gente crescendo pra outros lados. Isso é muito legal também. Muito legal. Eu comecei o programa triste, né? Mas é legal a gente ver. Você não começou triste, você começou provocando umas tristezas, é diferente. Assim, depois a gente vai ter que conversar isso aí. Mas deixa eu te perguntar, Ira, que isso é uma curiosidade pessoal minha lá no comecinho, porque hoje, por exemplo, se eu for dizer, o que inspirou a gente a começar essa grande aventura do Dragão Careca, montar esse grupo? Demência? Com certeza as referências foram Nerdcast, como geralmente é hoje em dia pra maioria, eu acho, dos podcasts são criados, porque é o mais conhecido, eu acredito, né? Mas lá no comecinho, o que você tinha de referências que você ouvia e queria fazer também, que te fez tomar esse caminho também de começar o seu próprio podcast? Olha, eu não comecei ouvindo o Nerdcast, mas eu conheci o Nerdcast quando eu comecei a produzir, porque eu comecei a ir na Campus Party, que é uma feira aqui em São Paulo. E naquela época eles não eram famosos, eles eram produtores, eles já eram conhecidos dentro do podcast, mas eles não eram famosos igual eles são agora, sabe? Ouvintes de podcast conheciam eles já eram famosos dentro do podcast, mas eles eram acessíveis, sabe? Você ia nos eventos, você encontrava com ele em eventos, você conseguia falar com ele, ter esse contato a mais, que é diferente que tem hoje. Não só eles, mas outros podcasts também eram assim, sabe? Eram mais acessíveis, no sentido de estar mais próximo, e não que eles não são acessíveis, é que hoje tá tão grande que é difícil mesmo, né? Sim. É complicado, é complicado. Tem muita gente, né? Imagino que deve ser horrível de sair na rua e todo mundo vai comprar um pão, tem gente, me dá um autógrafo aqui, vamos fazer isso pra mim, eu não sei nem escrever direito, como é que eu vou dar um autógrafo? Eu acho que eles estão assim mesmo. A gente entra nessa coisa de popularização, popularidade, isso aí é uma coisa bem complicada, né? Tem uns dois lados aí. Tem o lado bom e o ruim. Já estão vivendo isso, né? Os outros podcasts ainda não. Não, inclusive o Nerdcast agora, eles criaram o especial de RPG que tá estourando aí todos os limites de crowdfunding, recordes brasileiros. Porque é um agregado, né? O podcast acaba sendo, né, aquele suporte pra muitos outros projetos que tu pode ou não englobar naquilo ali, então meio que um abre-se leques, né? O quê? Então, necessariamente, é igual, por exemplo, dizer assim, eu já vi gente dizer... Não. É o quê? Um abstilex? Não, abre este leque. Agora eu entendi! Nossa, eu achei que era uma palavra só. Abre este leque. Eu entendi, é um abstileque. Caramba, minha dicção tá ruim, é isso? Abre este leque. Abstileque. Eu já vi gente dizer que é muito difícil viver da profissão de escritor no Brasil, mas é possível viver de literatura, porque justamente, né, a carreira de escritor, ela vai te abrir um leques, dar workshops, curso, alguma outra coisa como ferramenta, e vai abrindo mais este leque
Não vai ter problema de calor com tanto Slack que já tô aberto na volta dele. Ah, gente, tá uma ventania aqui que eu vou te contar. Tá, eu vou até tomar um Chilex. Ai, Meu Deus do céu. Mas enfim, Sempre o que a gente tava falando trazendo mesmo? palavras. Ah, tá. Slack, né? Não sei. Eu ia comentar uma coisa. A maioria das pessoas que entrou no mundo do podcast como produtor começou como ouvinte. Sim. Mas quem será que foram os primeiros a, tipo, vou fazer um podcast? Pô, mas aí é o quê? Ovo a galinha, é isso aí? É, tipo isso. Então, quando era criancinha, eu e meu primo, a gente pegava um rádiozinho que gravava VHS e a gente fazia jornalismo. Ah, bom, pensei que você ia falar que pegava um ovo. Pegava um ovo, eu também pensei, né? Eu tava pensando. Meu amigo de pegava um ovo. E uma galinha. As histórias do Troá da infância dele que envolve animal é tudo tenso, Ira. Ele ficava esperando a vaca fazer cocô pra jogar nos amigos. Tem noção do que é isso? Gente, vamos focar podcast. Exposed. Para com essa porra aí, meu irmão! Eu gravava, a gente fazia, tipo, era uma espécie de uma radionovela, a gente fazia entrevista fingindo que a gente era fulano, ciclano, e a gente gravava e botava música e já colava uma musiquinha, já fazia umas coisas, a gente fazia isso, a gente tinha 2 radiozinhos, né, então um ficava de frente pro outro, já gravava ali um som de um pro outro, a gente fazia isso, e era muito divertido, sabe, e mal sabia eu que depois ia estar envolvido com coisas do tipo, né, mas é muito legal ver como é que a gente pode estar explorando, né. É muito legal. Eu acabei caindo no podcast, né, entre aspas. Eu comecei ouvindo podcast, isso faz muito tempo, sabe? Foi há 84 anos. Lá em 2008. Que? 2008? O quê? Muito tempo? Isso é 2008? 2008. Ontem. Gente. É aqui atrás, né? Mas enfim, pra um podcast, né? 2008 eu nem era nascido. Mentira! Meu Deus. Mentira. Tô tentando pagar de novinho aqui, né? Tô falhando. Foi muito falha. Enfim, quando eu comecei a ouvir podcast, logo eu comecei a fazer podcast, porque eram-se poucas pessoas que produziam, poucas pessoas mesmo, assim, tipo, a comunidade tinha uns 15 produtores, sabe? E essas pessoas, elas se conheciam, que era, além do Jovem Nerd, era o pessoal do Rapadura, podcasts de tecnologia, sabe? Que eram os podcasts que começaram muitos com esse tema. Hoje a gente tem bastante coisa, mas naquela época era tecnologia e de nerd mesmo. Como eu morava no interior, não tinha, assim, livrarias, não tinha esses acessos. Então, livros, quadrinhos que eu queria, eu tinha tudo que comprar na internet. E aí é por isso que eu fui encontrando essas comunidades. E aí eu acabei caindo numa comunidade onde alguém passou um podcast, eu comecei a ouvir, aí eu gostei e eu comentava muito, porque eu comentava já em blog, sabe? De você estar nos comentários trocando ideia. E aí nessa eu fui conhecendo outros ouvintes de podcast que começaram a me indicar outros podcasts. Tudo com o mesmo tema. Legal. Era sobre filmes, sobre séries, sobre quadrinhos, sobre todos esses temas que só tinha sobre isso. Aí, um cara que também comentava, um dia ele falou, pô, vou montar um site aí de notícias nerds, que eu gosto desse assunto e quero montar um podcast. E aí ele, vamos? Bora! Hora do show! E aí ele me chamou, eu e mais umas outras pessoas, a gente era tudo comentarista de blog, sabe? A gente foi lá e gravou, claro que os primeiros foram horríveis, nem tá no ar mais isso, né? Foi muito horrível. Os nossos também, a diferença é que eles estão no ar. Talvez seja hora de mudar isso. E aí eu comecei a fazer isso. Só agora, depois de muitos anos, depois de ter percorrido muito uma jornada, não quer dizer que vocês tenham que fazer 10 anos também, não é isso. Eu não acho que as pessoas têm que ficar 10 anos, 20 anos fazendo a mesma coisa. A gente só pega o que as pessoas fizeram no passado pra gente aprender e agora fazer melhor, e pra que seja melhor pra quem tá fazendo agora. A mesma coisa que tem essas discussões técnicas de feed na mão e um monte de detalhes, pra mim, quanto mais tiver moderno, quanto mais tiver tecnológico, melhor, entendeu? Mais gente ouvindo, mais gente conhecendo, mais gente curtindo o podcast. E só faz uns 2 anos que eu realmente me decidi que isso seria a minha profissão, mesmo ela não existindo como profissão. Aproveitando que tá falando isso, Oira, conta umas curiosidades aí, já que tá falando de jornada, né, que podcast é uma jornada, de algumas, como boa aventura de RPG, tu tem um belo caminho pra frente e pode surgir umas pedras aí, então diga o que tu
considera que pode, no início, aí, conflitar e fazer a pessoa, às vezes, desistir ou não, se perguntar, se questionar? Alguma experiência tua que tu possa ter tido no início, assim, relacionado a isso? Olha, eu vou responder duas coisas. A primeira é que eu acho que as pessoas se frustram muito por não ser uma mídia rápida. Não é igual um YouTube ou um TikTok, quando você lança alguma coisa só pra cair no gosto da galera, entendeu? Que é um vídeo de um cachorrinho, que é pegadinhas, que é gente caindo, que é gente fazendo dança. Não estou falando desse conteúdo desmerecendo, é um conteúdo pra um outro tipo de público e um outro tipo de mídia. Sim, claro. Mas o podcast, ele tem uma forma diferente, ele demanda tempo, tanto para produzir, como demanda tempo para ter um retorno. Para consumir, né? Exatamente, para as pessoas consumirem e ter um retorno. Então, eu acho que às vezes o podcast ele pode se frustrar, porque ele vai começar, ele não vai ter 1 milhão de views igual ele tem no YouTube, onde tem essa possibilidade no YouTube. Vai demorar para isso acontecer, porque é uma mídia de engajamento a longo prazo. Então, eu acho que a primeira coisa é a pessoa entender sobre isso, entender sobre a mídia podcast, ela ouvir podcast, ela entender sobre isso, para que quando ela lançar o dela, seja qual for, ela não se frustre achando que vai ser igual ao YouTube, porque não é. Em termos de dica mesmo, aí uma história que... Essa história me fez aprender de verdade. Olha só. Olha, tô com meu caderneta aqui anotando. Anota mestre. Senta que lá vem a história. Quando eu comecei a gravar podcast, eu era essa podcaster que só gravava. Então eu não me preocupava com nada de equipamento de áudio, edição. Eu era totalmente foda-se. E ainda os editores eram os meus amigos, então eu tirava sarro, entendeu? Ah, editor que se dane, kkk. E morreu. Era só isso. E eu fiquei fazendo isso uns 3 anos, sabe? Só gravando e só zoando. Aí um dia um amigo, que era editor de podcast, ele pegou e falou: Ira, senta aqui, vou te ensinar a editar. E aí ele abriu o Vegas, né? Ele utilizava o Vegas. E aí depois eu fui para outros programas. Mas ele foi lá e me ensinou, e realmente não era tão difícil quanto eu achava, e era gostoso. Editar podcast é muito gostoso. Não parece. Porque, putz, é ali que a gente coloca todo o nosso criativo, sabe? Você vai aprender tudo. Não quer dizer que uma pessoa que só apresente não seja podcaster, mas o editor, ele consegue ter uma visão mais ampla que todos os outros participantes. E é muito legal fazer isso. E aí eu me apaixonei por editar, sabe? Eu comecei, nossa, o poder nas mãos de deixar as pessoas mais legais ou não. Poder da tesourinha, só cortando, né? Ah, poder da tesourinha. Eu adoro esse mágica, poder, eu me sinto... trilha. Eu consigo fazer as pessoas falarem coisas que elas não falaram se eu quiser, como esse poder da tesourinha aí. Cara, isso é tão errado. Ai, que horror. Olha só isso. Isso é crime, eu acho. Não, calma. Vocês entenderam errado. Eu não tô usando esse poder para o mal. Ele disse que pode fazer isso, não disse que faz, gente. E eu disse que se ele fizer é crime. Claro. Claro que eu nunca, jamais faria esse tipo de coisa. Tiamat, eu, Troá, te amo. Então vamos lá. O que você, pra você, né, define um bom profissional desse meio de produção de conteúdo, assim? O que você diria que, não, esse tem qualidade, esse eu acho que tá no caminho certo, ou esse tem que melhorar um pouquinho? Nossa, é difícil, hein? É difícil porque a gente escuta bastante podcast, a gente que é ouvinte, que é produtor, aí chega uma hora que você não sabe mais se você escuta porque você gosta, ou se você gosta da pessoa, do podcast, porque tem programas que a gente escuta por causa da pessoa, ou se você escuta porque você gosta do tema ou do formato. Você tá escutando tanto podcast, mas como que eu classifico eu como ouvinte, né? Como que seria esse bom profissional, esse bom produtor? Eu acho que a primeira coisa que um podcaster e um podcast tem de diferente de outras mídias é profundidade e proximidade. Profundidade é um podcast de 1h30, 2 horas, é um podcast em que a gente tem muita discussão para se fazer, dá para fazer muita coisa. Não só como entretenimento, não é só porque é de comédia, de humor que não vai ter informação, Claro. pode ser entretenimento e informar, e ao
mesma coisa que se for um podcast de informação, ele tem, 1 hora, 2 horas de espaço ali para educar, para ensinar, para esclarecer. Isso é uma vantagem que o podcast tem sobre as outras mídias, quando elas são mais rápidas. O que a gente faz é unir uma coisa a outra, né? A gente utiliza as redes sociais, fazendo os videozinhos, tô rindo dos videozinhos, mas é o que faz nas redes sociais, para chamar a atenção para que as pessoas venham e escutam todo o podcast. Esse conteúdo que tem no podcast, eu considero ele um conteúdo exclusivo, porque se for informativo ou não, é a gente que tá falando, tá saindo da nossa cabeça, tá saindo do nosso criativo, até as piadas sem graça do Tiamat, entendeu? Ele... Que absurdo! Personalizado, todo mundo faz piada ruim, porque que eu sou escolhido. Então, né? E aí a gente tem que assumir que é dele, é um conteúdo intelectual dele. E isso, é valoroso. Intelectual. Dentro do podcast. E não é toda a mídia que vai ter isso. Algumas mídias vão ter, outras mídias não vão ter isso. E a proximidade. O podcaster que dá proximidade pro ouvinte, que é o quê? É responder o ouvinte. Não é responder automaticamente. É igual grandes marcas em redes sociais. Não. É ir lá, ouvir o que o cara tá falando, comentar com ele, responder pra ele, tanto no podcast, igual a gente tem área de recadinhos e comentários em que a gente lê conteúdo de outras pessoas, ou quando a gente responde os ouvintes nas redes, respondendo falando sobre o podcast, envolvendo eles no podcast. Outros produtores de outras mídias também fazem isso, mas como no podcast a gente tem essa profundidade de assunto, as redes sociais elas acabam virando mais discussão. Então eu acho que quando a gente produz um programa que dá essa proximidade e dá profundidade, seja qual for, no assunto, e qualidade, essa qualidade própria, que é nosso capital intelectual, que são as nossas emoções, pra mim já é um podcast que já me ganhou ali. Ô Ira, você sabe que você acabou de criar um monstro, né? Porque agora você fala assim, nossa, Tiamat, essa piada é ruim. Ele falou assim, não, minhas piadas não são ruins, elas são fruto do meu conteúdo intelectual produzido. É verdade. Sabe que eu não tive nem capacidade de pensar nisso, mas obrigado, Val. Agora tu criou o monstro. Droga. Mas, ô Ira, me conta uma coisa. Agora eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz pra mim mesmo quando a gente começou aqui o projeto, que é, eu sou um iniciante, eu já escutei podcast, eu já tenho uma referência, eu já consegui planejar como é que eu quero a identidade do meu podcast, do meu projeto, como é que eu quero começar. Que tipo de dicas eu gostaria de ter recebido? Então, ou seja, que tipo de dicas tu daria para um iniciante, para uma pessoa que quer começar o seu podcast? O que seriam dicas que você gostaria que tivessem dado para você quando você começou? Bem, se a pessoa já escuta e ela já quer fazer um podcast, ela já tem ideia de tema, já mais ou menos, então ela já tá partindo para começar a montar o projeto. A primeira coisa, ela entender se ela quer fazer sozinha ou se ela quer fazer em grupo, se ela quer ter um coletivo. Se ela vai fazer sozinha, ela vai ter que fazer todas as etapas do podcast sozinha, então ela tem que ter isso em mente, a não ser que ela seja uma pessoa rica e já possa pagar os outros profissionais, nós aqui, para fazer podcast para ela. Mas se ela não for uma pessoa rica e ela for fazer sozinha, então ela precisa entender de toda a parte técnica do podcast, que é fazer uma pauta, se programar para gravar, fazer a gravação, editar e publicar. São esses 5 passos mínimos ela tem que fazer sozinha, já que o podcast é dela e ela vai ter que fazer. Então, ela entender como fazer pesquisa e fazer roteiro, seja qual for o formato de podcast, seja de entrevista, seja de storytelling, seja de debates, de qualquer forma ela vai ter que ter um roteiro para ela. Como ela é a produtora, ela tem que ter um roteiro, então ela vai ter que estudar e fazer isso. A edição também, que é uma parte assim que demanda bastante tempo e dedicação, e eu acho que 50% do criativo do podcast está no editor. Oh, yeah! Porque é o editor que vai planejar a vinheta, a trilha, a vírgula, como finalizar, decupar todo o áudio, como deixar todo esse conteúdo ouvível mesmo para as pessoas. Então ela tem que aprender sobre edição e vai ter que aprender sobre publicação, que é atualizar feed, criar o feed, atualizar feed, distribuir em todas as plataformas para que as pessoas escutem. Isso falando
do básico, fora o fato dela ter que se divulgar. Se ela for fazer de entrevista, ela que vai ter que agendar a entrevista, ela que vai ter que escolher sistemas. Tem vários detalhes. Mas o principal é que ela saiba fazer a parte técnica, se ela vai fazer sozinha. Se vai fazer em coletivo, aí procurar uma equipe que ou possa ajudá-la tecnicamente. Então, se tem um que edita, o outro que faz o corre da pauta, outro que faz o corre de agendar com as pessoas. Isso pode ser dividido. Pensar nas pessoas que saibam fazer isso e, principalmente, tenham química, sabe, entre si. Todo coletivo precisa ter amizade, precisa ter afinidade. É fundamental. Porque senão vai virar custoso, vai ficar cansativo, ninguém quer mais, vira um problema. Então, quanto mais afinidade tiverem, seja no assunto, seja no comportamento, seja por morar perto, seja qual for a facilidade, é melhor para fazer o coletivo, para se distribuir as tarefas. Então, acho que o que eu diria para quem tá começando, e eu gostaria que tivessem dito para mim, como me organizar, se eu fosse fazer sozinha ou se eu fosse fazer em equipe. Perfeito. Eu tive um podcast com umas amigas, e aí era totalmente hobby. Vamos fazer um podcast, blá, blá, blá. Sentava pra falar e blá, 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 blá. A gente fala pra caramba. E eu e mais uma editava, e nós alternávamos. Cada programa, uma editava, a outra editava. Numa dessas vezes, a gente foi gravar um programa em que eu tive que excluir uma conversa picada em mais de 3 horas. Glória a Deus. De 40 minutos da gente falando nada com nada. Nada com nada, mano. Não era nem engraçado. Que dó. E não era tipo assim, 40 minutos corrido. Era não, 40 Esses minutos. 40 minutos aí que vocês descartaram que a gente transforma no episódio do Dragão Careca. Eu peguei, chamei as minhas amigas e falei, não aguento mais editar desse jeito. Vamos ter que arrumar essa bagaça. E a gente não tinha ideia alguma. Nunca pensamos em ser profissional e nada. A gente só batia papo mesmo. Eu cheguei e falei pra elas, olha, vamos fazer pauta, vamos ter um direcionamento de tópicos, porque eu não vou mais ficar 40 minutos jogado fora. É que muita gente, eu acho que cai no erro de achar que a pauta limita e tira a naturalidade, né? E aí não quer pôr, não, tal. Não é, pra dar uma orientação pra todo mundo no podcast, né? E pro ouvinte também receber algo que ele goste. Porque a gente tem podcast que é zoeira e a gente gosta, o MDM. O MDM, ele não edita nada. Ele só tira alguns silêncios e faz uma limpeza e joga. Então toda a nossa conversa vai crua pra lá. É o modelo do podcast, é assim que eles fazem. Então é claro, quando a gente vai gravar, ninguém vai falar nada comprometedor, porque a gente já sabe que não vai ter edição. Então ao mesmo tempo, você vai... Já é um planejamento, sim. É, exatamente. E eu quero adicionar uma dica aí também, pro caso específico de quem quer fazer entrevista, que aí você vai ter que convidar as pessoas pra vir ser entrevistado. E a dica que eu dou é não fica com medo. Manda o e-mail pra Ira e se colar, colou, e daí ela vem gravar com você, tá? 2 vezes, 3 vezes, 2 vezes! E a primeira vez que ela gravou com a gente, ocorreu um imprevisto, ela falou, ai, desculpa, gente. Aí eu falei assim, não tem problema, é só gravar mais umas 4 vezes com a gente, que tá tudo certo. E ela, não, pode deixar, porque ela achou que era brincadeira. Ela não entendeu que era um contrato. Um pacto. Um pacto, é melhor que contrato. Era um pacto. Então, Ira, eu sei que tu acabou falando uma coisa aí no início que eu fiquei repensando, mas assim, por favor, me diz que existe alguma forma de ganhar dinheiro com podcast no Brasil. Tem sim. E na minha opinião, a melhor forma de se ganhar dinheiro com podcast no Brasil é criando comunidade e fazendo financiamento coletivo. Olha! Estamos no caminho certo já. Você que está aí na guilda nos ouvindo, você é que financia isso daqui. E já estamos colhendo os frutos. Que é uma coisa nova também, né, gente? Vamos pensar que esse negócio de financiamento coletivo, de tu realmente tá ali, além de incentivando, né, financeiramente, vamos dizer assim, mas tem essa troca, que é quase como uma troca mesmo de conteúdo que existe ali, de conteúdo pro ouvinte, tu ter alguma relação, algum benefício, alguma coisa, é uma troca, uma venda de alguma coisa, vamos pensar assim. E é uma coisa nova, né? A gente parar pra pensar, tipo, pessoas que financiam algum projeto, alguma coisa, eu acho muito legal isso, uma coisa que muita gente ainda nem conhece, como é que funciona. É muito legal, porque além dessa troca, a pessoa ela está literalmente financiando o seu conteúdo, ela não está só te apoiando porque ela te acha legal, não. Claro. Ela gosta do que você produz e quer te pagar por isso, para que você continue produzindo
produzindo. E isso é muito legal. A comunidade, pra mim, principalmente no podcast, ela é o pilar central para que a gente consiga profissionalizar e valorizar mais a nossa mídia. Existem outras formas também, existe publicidade no podcast, isso é uma publicidade que já funciona com outras mídias, já funciona com Instagram, já funciona com YouTube, que é aquela coisa de uma marca patrocinar ação, patrocinar anúncios. Isso acontece, tem gente que tem, porém eu acho isso custoso porque depende de números extrapolantes que são baseados no YouTube e são mídias diferentes, então eu já não concordo com isso. Mas infelizmente é um mercado publicitário, jornalístico que acaba demandando muito, sabe? Sim. Mas existe. Se a pessoa estiver a fim de ir atrás disso, eu super apoio, eu acho que ela tem que ir mesmo, porque a gente tem que entrar no sistema de alguma forma, então tem que ir lá e ficar batendo na porta. Que é esse formato de anúncio. Já de comunidade, a gente tá formando não só tipo, tô ganhando dinheiro com isso. Não, você tá formando pessoas dentro do seu conteúdo. São pessoas que opinam, são pessoas que depois viram administradores nos seus grupos. Sim. São pessoas que fazem parte do processo criativo. Então essa comunidade, ela apoia com o financeiro porque ela quer ter mais desses produtos e ela também faz parte, ela quer fazer parte disso. E isso é algo que o podcast tem de melhor do que as outras mídias. Não quer dizer que elas não tenham. Eu também acho que tem. Sim. Mas eu acho que o podcast, ele manda muito melhor nisso. O Mundo Freak hoje, a gente tem contas em casa que estão sendo pagas com a comunidade. E a gente se inspirou em outros podcasts que tinham comunidades pra gente fazer o nosso financiamento coletivo. A gente se inspirou no pessoal do Jogabilidade. A gente conhece eles, tem amizade com eles, a gente conversou muito com eles, a gente viu como eles fizeram. A gente achou super legal, porque quando a gente fala de comunidade, como eu disse, não é só ganhar dinheiro, mas é estar numa comunidade com pessoas que gostam do seu produto e você também passa a gostar dessas pessoas. Claro. Dentro dos grupos, da mesma forma que essas pessoas fazem parte das nossas vidas, a gente também começa a fazer parte do rolê junto com elas. Eu sou rolezeira. E isso é um negócio muito legal, sabe? Gera confiança. O que é diferente de outros formatos, que também existem. E até uma alternativa também, que a gente, quando considerou também como que a gente ia fazer pra tentar monetizar, e a gente não tá falando aqui de monetizar, não, de a gente virar podcaster e viver disso. Não, a gente só quer pagar as contas, assim, porque além do tempo que a gente dedica, que a gente nem monetiza esse tempo, a gente nem contabiliza em quantas horas a gente gasta pra editar, mas a gente gasta com servidor, pra manter o site, manter os arquivos, tudo isso gera um custo. Então a gente pensou em criar alguma monetização pra conseguir pelo menos não ficar no negativo nem no positivo, ficar zerado. E umas outras alternativas que tinha, a gente criar um portfólio, começar a tentar vender o portfólio, mostrando o nosso alcance para empresas, né, pra gente conseguir colocar propaganda dentro de empresas, mas eu acredito que isso depende muito do formato do seu podcast. Não tô dizendo que no futuro pode ser que a gente nunca vá fazer isso, pode ser que aconteça, mas depende muito do formato e de como você quer o seu produto pra você poder colocar tudo isso na balança, né, Ira? Vai pesar tudo isso, vai pesar a sua disposição que você vai fazer. Uma coisa que vocês comentaram aqui também, numa das perguntas que a gente tava falando, eu acho que foi o Troá, que é o fato de, às vezes eu não estou ganhando dinheiro com o meu podcast, mas ele passa a abrir outras portas, abre o leque. Outros leques, é leques, fala leque. Abre leque. Então, assim que eu abro meu leque, Abre leque. Nova palavra do Dragão Careca. A gente vai ter que criar um cargo agora lá na guilda, que é o Abilex. Abridor de leques. Abridor de leque. Uma coisa que também eu acho que é muito mais fomentado pela comunidade, mas já existem marcas e empresas que estão fazendo também, é a contratação de profissionais para fazer podcast, não dessa forma que a gente tá falando de produtor independente, mas um editor. Então tem produtores que contratam editores. Então hoje, por exemplo, com o Mundo Freak, hoje a gente já tem uma renda que entra pro Mundo Freak. Então hoje nós contratamos editores, que são o quê? Que também são ouvintes e produtores de podcast que estão ganhando dinheiro com edição. Da mesma forma que eu, Ira, eu continuo sendo editora. Então, eu não estou ganhando diretamente com o meu podcast, mas eu edito podcast, então eu faço planejamento, então da mesma forma que eu trabalho na agência com redes sociais, eu também tento colocar podcast nos projetos, assim como a pessoa pode ter livros e quadrinhos, sabe, como produtos secundários para dentro do seu podcast, assim como a gente tem site e a pessoa tem podcast e vídeos. Há outras possibilidades
também das pessoas se profissionalizarem dentro dessas novas profissões que têm de internet hoje, que mesmo não sendo reconhecidas ainda, mas já estão dando remuneração para as pessoas, elas estão sendo contratadas por isso. Uma outra forma também de ganhar dinheiro com podcast. Essa frase é muito clickbait. Não quer dizer que seja muito dinheiro, mas é dinheiro, sim. Quer ganhar dinheiro com podcast? Pergunte-me como. E aí a gente bota o link aqui embaixo. Só você sabe. Aí, além de a gente abrir um leque, uma outra forma para podcast hoje são editais culturais para projetos digitais. Tem bastante edital cultural que começou a abrir por causa de canais de YouTube de áudio. Então, alguns não são específicos para podcast, mas dá para se estudar, entender, para fazer edital específico com podcast. Algumas marcas já fizeram, acho que Natura já fez, né? Que ela tem editais culturais que já abrange. Eu acho que o Itaú já deve ter feito. E alguns editais que estão começando. Então isso também é uma forma, principalmente se a pessoa tiver podcast relacionado à educação, cultura e arte, a pessoa também, se ela já tiver um conhecimento para editais culturais, porque pessoas na arte de cultura já têm esse conhecimento, ela consegue levar o podcast para receber uma ajuda, um apoio do Estado para se fazer, para acontecer. Isso eu acho muito legal, além de ter, selo de apoio, né, cultural também, isso pesa pra caramba. Eu adoraria ter um podcast com um selo, assim, sabe, de apoio cultural. Muito legal. Caramba, eu não fazia ideia que tinha como fazer isso. E agora eu já tô pesquisando aqui, tô abrindo. Escrevendo todos os... Olha, assim, eu acho que vale muito a pena. Eu conheci algumas pessoas que já conseguiram, que já desenvolveram. É legal porque, poxa vida, de tudo isso que a gente falou, principalmente que o Troá falou, né? Da gente desenvolver algo, de se fazer algo com vontade, com carinho. Então, quando a gente consegue um dinheirinho, mesmo que não seja um dinheirão, mas é uma coisa tão gostosa, porque, tipo, foi tanta dedicação pra isso. É verdade. E vamos lá, quais as categorias de podcast mais conhecidas, assim, na sua concepção? Você já falou um pouquinho. E dentro delas, quais os estilos que você mais consome, que você mais se identifica? O que você mais tá curtindo hoje em dia, assim, de consumir? Bem, eu acho que as categorias mais conhecidas, hoje tá um pouquinho mais complexo de falar, mas acho que na ABPod, que foi feita a Pod Pesquisa em 2020, acho que esse último resultado ainda foi muito próximo do habitual de entretenimento. Então, acho que as categorias mais conhecidas ainda são tecnologias, nerd, geek, jornalismo, criminologia, tem bastante. Adoro. Bastante mesmo. Eu também, gente. Eu tenho medo. Esse é o tal do cagão. E olha, e criminologia é uma área, seja no podcast ou na literatura, 90% de presença feminina. As mulheres Sim. é muito em peso em crimes e sobrenatural. Eu tenho coleções e mais coleções de livros, eu escuto, eu vejo filme, vocês não têm ideia, assim, é lindo. Nossa. E a comunidade, assim, a gente tem a comunidade de podcast, onde tem alguns aplicativos, tanto o WhatsApp quanto o Telegram, tem lá no Facebook, tem bem geralzão, tem comunidade de podcast de mulheres, tem comunidade de podcasters pretos e tem comunidade só de criminologia. A própria disseminação do podcast, eu acho que começou muito com podcasts, não sei se foi no início, mas talvez uma popularização de alguns podcasts americanos de true crime, aquele Serial e coisa também, que é tipo mais... Bastante, eles foram que estouraram muito, né? Foi a primeira vez, eu acho, que eu ouvi um pouco da faculdade, mas depois eu ouvi falar mais de podcast com isso, com true crime americano lá, e era bem assim, tu pega um caso e vai contando cada episódio, tu vai ali o desenvolvimento do caso, o que aconteceu, as investigações, blá blá. Eu também acho que divulgam bastante. E uma coisa assim que eu percebo, eu não posso dizer que foi análise, porque eu não fiz análise de dados, mas eu percebo assim, tanto na forma como eu consumo, quanto nas comunidades. A gente ainda tem um número maior de homens produzindo, porém, os programas produzidos por mulheres, eles são sempre melhores em qualidade. As mulheres, elas já começam com um objetivo, sabe? Então, você pega os de criminologia, os primeiros programas, eles já estão com boa qualidade e dificilmente você vê tanta evolução, sabe? Uma noção estética de mais apurada. Talvez tu entrar no mercado mais masculino como mulher, normalmente já se vai mais preparada, assim, porque tu sabe que tu vai ter que ali lutar mais, parece, eu acho. Vem muito assim mesmo, eu percebo bastante. Não é algo que eu consiga mostrar em números, mas eu consigo perceber isso. Eu queria te dizer que os meninos aqui estão te
usando, por isso que eles te chamaram pra fazer parte do podcast, entendeu? Que absurdo. Fica a dica. Eu sou obrigada a concordar, viu? Na verdade, assim, pra ser sincero, um dos motivos da Lusa ter entrado, eu tinha convidado ela muito antes, tá? Então é culpa dela, ela que ficou se enrolando pra aceitar o convite. Ah, é culpa da vítima agora, né? Padrão aí, hein? A Lusa sabe, a Lusa sabe. Mas um outro motivo que eu convidei a Lusa é porque se fica só homem conversando aqui, nunca sai da quinta série. Nunca. A gente precisa ter alguém tem que dar uma noção, às vezes. que fala, meninos, parem, pra gente poder tentar voltar. Sai daí que a Luz adora também falar umas coisas. Assim. É verdade. Mas é no momento certo. Não. Tudo tem seus momentos. Timing, né? Tem um episódio de vocês que eu não lembro qual que é. Shame. É, sei lá, algum episódio de linguística. Alguma coisa que vocês estavam falando. Palavreado. Ah, o do palavreado. Eu escutava a Lusa e eu pensava assim, meu Deus, esta mulher, ela é muito guerreira. Não, o pior é o que não vai pro ar, entendeu? E a quinta série bombardeando. E eu pensava assim, nossa, eu acho que eles estão puxando a trancinha da Lusa. Nossa, exatamente. Sim. E esse episódio aí é um dos mais que a gente realmente exagera, falando umas coisas muito aleatórias. Imagina o que foi cortado na edição, né? E pior que esse episódio, eu devo dizer que as coisas mais pesadas que foram faladas nesse episódio foi a nossa digníssima Lusa que falou. Olha. O que eu mais sofri, eu acho que foi o aconteceu com um amigo meu. Esse eu sofri. Eu quase assim, quase não falei naquele episódio, porque eu tava em choque. Mas eu diria que assim como eu acho que eu tenho uma influência neles pra um lado, eles têm pra mim, mas é bom também, porque eu acabo também tendo esses momentos mais quinta série que às vezes são bons, né? Tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Soltar um pouco, sabe? Então eu também faço umas piadas quinta série, mas no momento adequado, sim. Ah, sim. Aí, ó. Aí agora sabe o que ela vai fazer? Eu já sei como é que ela vai fazer pra trazer isso como verdade. Ela vai dizer que os momentos que ela faz a piada errado sou eu que, como editor, cortei e botei lá no momento errado. Tenho certeza que ela vai falar isso. Claro. Já deixo registrado aqui, ó. Já tá se entregando. Mas então, Ira, conta pra gente aqui, dando continuidade, tentando voltar pro foco, que é um problema muito grande que a gente tem de foco. O que tu tem de referências hoje, claro, além do mundo freak, o que tu tem de referências, outras obras, outros podcasts, outras mídias que tu admira e que tu possa até usar como inspiração, mas sim que tu admira, que tu gosta pra caramba, assim, que tu recomenda, outros podcasts que tu recomenda. O Dragão Careca. Isso aí, Val. Tava esperando alguém falar isso que não fosse eu, pra não ficar muito óbvio. Mas a Val já mandou bem falando de criminologias. Os podcasts que eu mais escuto hoje em dia são de criminologias. Não só porque eu gosto do assunto também, mas é porque eu gosto dos formatos. Eu acho que essa galera que tá produzindo criminologia e true crime tá fazendo muita coisa legal, tanto gringo quanto nacional. Então tem muito podcast dentro dessa temática. Então tem apresentado, tem narrado, sabe? Tem vários formatos. Então eu acho que esse tipo de podcast, além dele ser legal, ele também estimula, sabe? Ele também inspira para que a gente tenha ideias para novos podcasts pra gente também. Tu gosta da temática de sequestro, Ira? What the fuck? Pergunta errada de fazer, ficou muito errado, muito mal colocado. Ficou meio creepy. Temáticas de sequestro dentro de criminologia. Eu não achei a pergunta creepy, mas quando vocês riram, eu fiquei com medo. É, porque eu ia te recomendar o nosso episódio especial de RPG, que tem um sequestro lá. Que a gente conhece o Troá, a gente achou que ia vir uma piada. Já tava todo mundo com medo. Eu tô ouvindo muito Modus Operandi, tá? Muito bom. É sobre crimes. Também escuto, eu gosto do Tupini Crimes. Eu gosto das fantasminhas, né? Porque eu também gosto de uns sobrenaturais. Geralmente eu vou curtir e vou indicar sempre projetos feitos por mulheres. E também alguns podcasts com podcasters pretos, né? Que tem feito bastante coisa diferente também. Eu escuto História Preta, que é um podcast de storytelling sensacional. Ele tem pesquisa, ele tem entrevista, ele conta uma história assim, em 30 minutos ele consegue contar uma história assim incrível.
É um dos podcasts que eu mais gosto, assim, em que ele tá explanando o assunto. Eu não sou o público-alvo. O público-alvo dele são pessoas pretas, porque ele tá falando de história e cultura, valorização. Mas é um conteúdo que eu escuto e além de eu gostar pra caramba, eu gosto da forma com que ele está se comunicando. Sim. Eu escuto programas desde que eu goste do assunto e escuto programas pra eu também conhecer o que as outras pessoas estão fazendo de legais. Quanto mais a gente tá envolvido com projetos criativos, mais a gente começa a trabalhar o nosso criativo também. Então é um tipo de podcast que eu gosto bastante. E, nossa, quando eu vi a pergunta de vocês, pode ser até de outra mídia, eu pensei, eu só vou falar de terror. Aê! Eu ia falar, né, quando ela começou a falar, depois teve outros, mas no começo é só com bicho, né, só coisa com bicho, com capeta, com uns demônios, suspense, assassino. É você, Satanás. Então, pois é. Tão meu lindo. Instagram é só isso. Então, eu indico a Caricinha, que é um Instagram de terror, ela fala sobre cinema, literatura. A Capirogesca e a Michelle, que falam de terror em podcast e literatura. O meu filme do dia, que é um perfil do Keops e da Tati, que é sobre terror. Então, se for pra eu indicar todos os perfis que eu tenho aqui na minha timeline, é só de terror, porque são coisas que eu gosto. Ai, gente, mas é tão legal. É tão encantador. Depois é tão tu passa a maravilhoso. lista, que a gente deixa aqui na descrição. Indicações da Ira. E daí também eu já adiciono na minha lista de bloqueado, porque eu quero dormir hoje de noite, sabe? Então eu vou fazer o processo contrário pra conseguir ter uma boa noite de sono. Então, Ira, fala um pouquinho dos teus projetos além do Mundo Freak. Eu não sei se é considerado o Mundo Freak o mais conhecido, mas pra mim, pessoalmente, é. Eu adoro o Mundo Freak. A coisa que eu mais gosto de fazer é ficar horas jogando The Sims e escutando o Mundo Freak. Aleatório, mas ok. Então, que outros projetos tu tem aí no momento? Olha, um projeto que ele continua e que esse ano ele continua digitalmente, infelizmente não vai ter presencialmente, mas a gente continua para fomentar a presença de mulheres na mídia, que é o Mulheres Podcasters. Ai, é maravilhoso. Que é a tag para se utilizar nas redes sociais para divulgar programas, episódios, podcasts ou podcast com ou feito por mulheres. Então, se você quer indicar esse programa aqui, você que é ouvinte, e para atrair mais mulheres, você coloca a hashtag Mulheres Podcast, indica para sua amiga, indica para sua professora, para que mulheres possam estar ouvindo mais podcasts também e produzindo. No ano de 2020, infelizmente, a gente vivendo todo esse caos de pandemia, ainda assim a gente lançou um evento de Mulheres Podcasts do coletivo, em que nós tivemos palestras dentro do YouTube, né, lives falando sobre produção de podcast. Então esse ano nós vamos desenvolver de novo um evento assim, algo que a gente possa nos reunir com mulheres, para mulheres estar falando sobre os seus trabalhos, seja ele como pauta, como produtora, apresentando como podcast, seja nos bastidores, divulgando como que o cenário de podcast hoje pode ser melhor para as mulheres, pode ser melhor para a educação, para um mercado. Tudo isso com o apoio da produtora Voz Ativa, que foi quem fez o nosso logo, é uma produtora de podcasts pretos que está fazendo podcast por aí. Então, também aproveito até fazer a propaganda deles aqui, se alguém estiver precisando. São mais um grupo aí que também tá na luta. Sim, vão se apoiar. Tem um trabalho muito legal. O Mulheres Podcast, ele é um coletivo independente, ele ainda é voluntário e não remunera ninguém, mas são pessoas participando, utilizando a hashtag e divulgando, levando para mais gente, que é o nosso retorno. Então esse é um projeto que continua, e para vocês que estão ouvindo, espero que vocês acompanhem também. O Mundo Freak continua lá, a gente não sabe como é que vai ser, vamos ver como é que vai ser depois dessa vacina aí, se a gente consegue voltar a ter retornos presenciais, né, porque esse ano ainda assim vai ser difícil. Sim. Mas a gente espera que depois que tudo isso passar, a gente tenha SP Fantástica, tenha Freakout, aí sim a gente vai ter projetos mais legais. Uma coisa que eu digo, se todo mundo virar jacaré, vai ficar bem mais freak. Nossa, muito mais da hora. Nossa, eu vou adorar. Aproveitando ir aqui o espaço, fala pra gente como é que o pessoal que escutou aqui quer conhecer mais do teu trabalho, quer te seguir nas redes sociais, como é que o pessoal te encontra? Você vai pegar o seu celular agora, você vai entrar ou no Twitter ou no Instagram, você vai colocar Ira Croft. Eu estou lá nos dois como Ira Croft.
No Twitter, MundoFreak_Freak e no Instagram, Mundo Freak. Lá no nosso Instagram a gente tem reviews de filmes com o Lucas e com a Ivy, tem lives comigo e com a Ju lendo histórias de terror. Nossa, Tia Márcia tinha que vir assistir. Lindo! Não vai dar, mesmo não vai quem dar. tem medo, escuta, Nossa, que é muito legal. Ia ser tão legal. Ia ser tão legal depois de eu fazer um react meu trancado dentro de um roupeiro, sem conseguir sair com meu pijama listrado. É só historinha saudável, sabe? Então, gente, pra encerrar esse episódio que a gente tá falando aqui sobre a profissão podcaster, nada melhor do que a gente fazer um podcast dentro do podcast. Isso aí que você disse é tudo burrice. E daí eu quero que a nossa queridíssima Ira aqui se torne agora o host e ela vai apresentar um pequeno mini-pod aqui onde nós seremos convidados e a gente precisa primeiramente pensar num assunto pra esse podcast onde ela vai apresentar a gente como convidados. O que você sugere? Vou pegar um dicionário que vou abrir ele. Comédia. Comédia. É, eu já sei que vamos botar terror. 2000 anos depois. Ô Ira, tu que vai ser a nossa host, tu escolhe então do que vai ser o tema desse nosso mini pod aqui. Ah, tema? Pera aí. Tema bem aleatório. Tema bem aleatório? Corrida de carro. Nossa! Eita! Beleza, nós somos convidados especialistas no assunto de corrida de carro. Apresenta Tá a gente aí, vamos começar então. Olá, está começando mais uma Jacaroa Cabeluda e eu estou aqui entrevistando especialistas em corrida, com cabelo e sem cabelo. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Frederico, eu já sou um especialista aí, tenho muito tempo, já são quase 14 semanas na estrada aí. Tô correndo contra o tempo, a vida é uma correria, e aí a gente traz pra dentro do carro e corre. É isso aí, obrigado. Desculpe meu português, mas eu falar inglês, mas vou tentar falar. Eu sou Harrison Ford. Tá bom. Ford. E piloto Volkswagen. Então, aqui é a Azul, sou a especialista em mecânica desse podcast, para dar todas as informações técnicas sobre os carros, as pistas, tudo o que vocês quiserem saber. Por que tá com esse Google aberto aí, só pra saber? Não, é tudo tecnicamente. Ah, tá. Oi, gente, aqui é a Maria Gasolina e assim, eu entendo tipo, uau, carro bonito e piloto decente, pode perguntar pra mim que eu sei tudo. Nossa, agora entra a vírgula. E é isso, gente. Esse foi o nosso podcast sobre carro. Caramba, foi tão rápido que você nem percebeu. Esse daí tava mais de 100 por hora aí. Aqui é Troá, o Bardo, e eu quero agradecer a sua visita. Encerramos aqui mais uma aventura. Convido você agora a nos encontrar em outros mundos. É só entrar em dragãocareca.com e descobrir. No YouTube, Spotify e Instagram, busque por Dragão Careca. Até a próxima!